O nosso Ricardo Boechat vai ter muito trabalho hoje no Jornal da Band, toda a equipe já preparada em Brasília, em Curitiba, o Douglas entrou de lá. Eu não sei se o Douglas está lá e se o Boechat quer perguntar alguma coisa para o Douglas ou não, mas é claro que hoje o foco das atenções é o ex-presidente Lula e o seu entorno, inclusive a sua senhora. Pois não, Boechat? O Datena, boa tarde para você, para o Douglas também. Enfim, todas as atenções do noticiário político estão voltadas para a entrevista coletiva que o Ministério Público Federal em Curitiba deu ao longo desta tarde para apresentar as evidências e as provas, que são coisas de intensidade distintas, mas evidências e provas para incriminar Lula nas investigações da Lava Jato. Há fatos apresentados muito concretamente, com provas muito substantivas, que relacionam Lula ao recebimento de propina na forma de reformas e compra de apartamentos e sítio e tal, no Guarujá, em Atibaia, no interior de São Paulo. E há um conjunto de evidências, um conjunto de indicações baseadas em delações premiadas, em cruzamento de informações que mostram Lula, nas palavras do Ministério Público Federal, como o chefe supremo do grande esquema de corrupção que vigorou durante o governo. Foi a declaração mais forte que o Douglas já falou que houve lá na coletiva. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, note, essa convicção do Ministério Público, ela se baseia, repito, na soma das evidências, dos indícios, das delações. Prova material, batom na cueca mesmo, como se diz, está em cima do apartamento do triplex no Guarujá e do sítio em Atibaia. Ali, a documentação, recibos, material concreto mostrando o vínculo de Lula com dinheiro recebido por fora da empreiteira OAS em troca de bandalheiras. Exatamente por isso eu fiz a pergunta para o Sérgio, vou repetir para você, e ele fez uma colocação que me parece muito coerente. O material que foi utilizado para a denúncia tem que ser um material sólido, porque senão o Sérgio Moro não vai aceitar. Pode ser... Ou recursos acima, né? Há probabilidade de que pelo menos a denúncia seja aceita pelo Sérgio Moro. Me parece bastante, olha, para não dizer absolutamente certo, ninguém pode prever o que um juiz vai decidir, mas é uma peça processual muito consistente, se não no seu conjunto para fins de aceitação pelo juiz, mas em uma parte bastante expressiva, volto a dizer, a questão do apartamento e do sítio em Atibaia está muito bem apresentada e muito bem fundamentada, e com muita prova, muito elemento. Eles foram atrás de evidências, sabe aquele pequeno detalhe que o investigador meticuloso consegue levantar, Datena? Tem isso ali, o recibo da empresa que vendeu a decoração do banheiro escolhido por Dona Marisa, o telefonema do cara perguntando se era aquilo mesmo que ela queria, a troca de configuração interna do imóvel a partir de exigências do Lula. Enfim, tem um monte de coisa ali que são provas materiais, né? O que se imaginava, do restante, o que se imaginava quase impossível um tempo atrás, antes do Collor, é que um presidente da República fosse empichado no Brasil. Foi com o Collor. Então, até que o impeachment da presidente Dilma não era uma coisa descartada, não era uma coisa que era novidade. Agora, um ex-presidente da República que pode, dependendo do processo, pegar cadeia, isso é novidade. Mas dentro desse quadro que nós vivemos hoje no Brasil, você acha que é possível que isso aconteça? Que o Lula e o entorno dele, não, eu acho que alguém possa ir para a cadeia? A gente tem que impessoalizar a coisa, né? Faz de conta que o nome dele não é Lula, é Abóbora. Envolvido naqueles crimes que estão enquadrados nestes e naqueles artigos do Código Penal, o Abóbora tem que ir preso. Por que não o Boechat, o Datena ou o Lula não iriam? Esse é um país que tem que funcionar como qualquer outro que leve a sério as leis. Eu tenho, pessoalmente, a lamentar que uma figura pública da relevância histórica do Lula se veja no final de sua vida, porque ele não é mais nenhuma criança, diante de uma situação como essa. É melancólico que uma liderança que podia entrar para a história com uma outra abordagem nos livros e tudo mais, tenha este acervo comprometido à luz dessas provas, dessas situações. Mas isso, cada um faz o que quer, né, Datena? Se bem entendi, é claro que o ataque político é evidente nesse caso para impedir que o Lula seja candidato. Não sei, Datena. Me parece que é mais ou menos evidente, mas daí o ponto principal que você colocou é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque há evidências de que possa ter cometido crime. Note, há provas relacionadas ao sítio e ao apartamento. E há um conjunto de evidências, de indícios, de indicações, de depoimentos, né?
de acusações, de cruzamento de informações e de possibilidades que também constroem uma narrativa de acusação muito sólida, mas prova material mesmo, que estamos falando do sítio e do apartamento no Guarujá. Só para deixar claro, eu não creio que a motivação disso seja política. A consequência é política e criminal. Sem dúvida, do ponto de vista político, isso é um abalo grave e os desdobramentos mais ainda na trajetória do Lula e nas pretensões. Mas eu não acho que esteja sendo construído isto como peça processual para atingir a carreira política do Lula. Ela vai para o beleléu. Depender de uma coisa ou de outra, uma coisa está ligada a outra, mas independer de uma coisa ou de outra, agora a discussão passa a ser um processo criminal.